Osse, hoje o canal Roxinha Esporte tem o prazer de conversar um pouco com Djalma Caribé Filho, integrante da família Caribé, que é a raiz do karatê baiano e nacional. Vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre karatê e a visão dele sobre tudo que acontece em meio ao karatê da Bahia. Osse, mestre, eu queria que o senhor se descrevesse um pouco como praticante de karatê, né? O senhor é faixa preta, professor, faz sua graduação, um pequeno cartão de visita de Djalma Caribé Filho. Eu hoje sou terceiro dan, tá? Pratico desde os 5 anos de idade, então eu tenho mais de 35 anos de prática. E eu entendo o karatê, eu pratico karatê para minha saúde, tá? Não pratico para brigar, para bater em ninguém, certo? Pratico para minha saúde, para minha defesa pessoal, para minha autoestima, para não deixar o meu corpo envelhecer tão rápido, né? Esse é o objetivo que eu faço karatê, né? Hoje o que eu tento passar para os meus alunos é isso: um karatê que nos permita treinar até ficar velhinhos. Essa é a minha visão. Sensei, agora eu quero que o senhor apresente o Caribé pai, Caribé de Castro, graduação, né? Ele praticante de karatê. Apresente ele aí para quem não conhece Caribé. O meu pai Djalma Caribé de Castro. Ele hoje é quinto dan, ele já não treina mais com o mesmo afinco que treinava antes. Hoje ele mora na cidade de Porto Seguro. Tem o treinamento dele lá com um grupo de amigos, mas não se envolve mais com aulas, com academia, com dojo, com federação, com essas coisas. Apenas vem de vez em quando nos prestigiar em algum evento, dar algum curso, alguma aula, alguma palestra, né? E ele hoje desenvolve um karatê muito mais filosófico, muito mais para justamente a saúde do que buscando competição. Meu pai foi daquele dos irmãos, aquele que mais teve a oportunidade de pegar o melhor, porque ele era o mais novo dos irmãos. Então, ele pegou tudo que ele conseguiu aproveitar, tudo do melhor, né, dentro do karatê, e desenvolveu uma técnica muito apurada. Quem o conhece sabe do que eu estou falando, né? Então, em termos de conhecimento, em termos de experiência dentro do karatê, eu acredito que foi o que mais teve experiência dentro do karatê dos irmãos todos, né? E os meus tios, que são mais velhos, que vieram da primeira turma, né? Eles foram os precursores, então os desbravadores, né? Então apanharam, bateram, quebraram a cabeça, né? Para desenvolver, né, experimentos, muitos experimentos, para chegar hoje o que nós temos aqui, esse karatê totalmente saudável, totalmente seguro para todas as pessoas. Ô, professor, eu gostaria que o senhor apresentasse o Denilson Caribé. Denilson Caribé de Castro. Denilson, quando ele faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Então, a minha lembrança dele são lembranças de família, né? Do tio, daquela presença forte dentro da família. Ele era o segundo da linha dos irmãos, né? Dejaci o primeiro e ele o segundo da linhagem. Mas ele tinha uma presença de patriarca muito forte dentro da família. Então, até dentro da família, ele era
essa presença. Então são curtas e pequenas memórias que eu tenho, porque eu era muito pequeno, mas que me deixam muito feliz em ter, né? E dentro do karatê, nós respiramos, aqui na Bahia principalmente, nós respiramos no karatê de Denilson. Aonde eu vou, aonde eu passo, as pessoas me reverenciam, né? Só pelo fato de eu ser sobrinho, né? Então, quem o conheceu, né, quem conviveu, sabe realmente a grande pessoa, de grande caráter, de grande liderança que foi Denilson Caribé de Castro. E o reflexo está aí hoje no Karatê da Bahia. Você, Sensei, eu gostaria de saber a sua versão sobre a história da sua família. O senhor deve saber a importância que tem a família Caribé no Karatê da Bahia e se expandindo para o Brasil e até no mundo, né? Hoje as histórias da família Caribé são contadas em livros. Aí eu queria ver a sua versão das histórias da família Caribé, como foi ser a raiz do Karatê na Bahia. Denilson Caribé, ele foi aquela pessoa que abraçou o Karatê a partir do momento que conheceu, né? E não mediu esforços para que o melhor do Karatê no mundo tivesse passado por aqui pela Bahia. Então, todas as oportunidades que naquele tempo era muito mais difícil do que hoje, todas as oportunidades que teve de sempre estar trazendo grandes nomes, grandes mestres para estar aperfeiçoando, Denilson fez, né? E isso, toda a Bahia se beneficiou, porque quando Denilson trazia essas pessoas, ele abria para todos os praticantes, quem quisesse participar, justamente como forma de enriquecer, né, o nosso karatê. E foi isso que faz e que ainda reflete até hoje o karatê da Bahia ser tão forte como é. Sensei, o senhor deve ter alguma lembrança do Caribé competidor. A gente sabe que as competições evoluíram em regras, em maneiras de acontecer em relação ao que era no passado, naquele tempo. Naquele tempo era visto de um jeito e hoje é feito de outra maneira. Como era naquele tempo as competições e qual é a comparação que o senhor faz com hoje, as competições que acontecem hoje do Karatê? Eu vou fazer um parênteses aqui. Caribé, né, Denilson Caribé, ele foi um grande incentivador da parte esportiva do Karatê, porque ele pensava que era uma das poucas oportunidades em que poderíamos trocar as experiências, né, entre as escolas de Karatê. Então ele incentivou muito essa parte esportiva. Porém, o que aconteceu com a expansão do Karatê e com a influência de outros estilos, de outras linhagens, acabou que a competição distanciou um pouco da real missão da competição, que é justamente a gente trocar experiências, né? Hoje, o que tem de diferente, que eu digo que tem de diferente de antigamente para hoje, é que hoje o único objetivo é a medalha, né? É você ranquear, é você ter acesso a grandes competições, né? Então, antigamente, claro que ninguém vai para uma competição pensando em perder, nunca foi assim, né? Mas, na verdade, o objetivo era diferente, os treinamentos eram diferentes, né? Então, hoje se treina de uma forma muito mais limitada, pensando apenas
em marcar o ponto, né? Em fazer um kata com uma performance física melhor. Então, esquece um pouco dos outros treinamentos. Infelizmente, a competição hoje não traz uma riqueza como trazia antigamente. Ô, Sensei, aproveitando aí, qual é a diferença que o senhor vê do karatê praticado hoje em dia? O karatê competição, preparação para competições de atleta, e o karatê marcial. Qual é a visão que o senhor tem disso? A minha visão é que karatê para competição, primeira coisa é regra, né? Karatê arte marcial não tem regra, né? A regra é só você treinar sem se machucar, a única regra. Mas não tem regra na karatê arte marcial. Na karatê competição existem as regras. Dentro dessas regras se limita muito na marcação de pontos. Então, se você hoje treinar para competição 2 ou 3 movimentos de braço, 2 ou 3 movimentos de perna e algumas estratégias, você, bem treinado, você é campeão. E você passa, às vezes, a vida inteira fazendo as mesmas coisas e aprimorando muito pouco. Sendo que o karatê tem uma riqueza de movimentos que não enriquece apenas o golpe, a defesa, certo? Enriquece o nosso corpo, nosso condicionamento físico. Essa é uma parte. Outra parte é a questão da saúde, né? Para você conseguir altas velocidades, com potências relevantes, você precisa fazer uma repetição muito grande de movimentos. E muitas vezes que eu percebo nas competições de hoje é que as pessoas não se preocupam com a biodinâmica do corpo, né? E chega com 25, 28 anos, estão cheios de lesões, principalmente nas articulações, joelho, quadril, tornozelo, e isso faz com que o praticante, quando passe da fase competitiva, ele pare de treinar. E o objetivo não é esse, né? Todos sabem que o karatê é para a gente treinar a vida inteira, com saúde, com a mesma vitalidade de quando jovem, até chegar à idade avançada. Já no karatê marcial, que a gente fala do karatê da atividade da arte marcial, aprimora o conhecimento do corpo, a atividade física, a biodinâmica, respeita as limitações do corpo como uma atividade física. Então, isso traz uma oportunidade da gente ter uma longevidade na vida melhor, com melhor qualidade de vida quando envelhecer. Essa é a grande diferença que eu digo, os treinamentos para arte marcial e os treinamentos de competição. Em relação ao karatê entrar nas Olimpíadas, qual é a opinião do senhor? Vai trazer benefícios? Não vai? É algo positivo? É algo negativo? Olha, eu acredito que a entrada do karatê na Olimpíada, ele poderia ser benéfico, mas da forma que está sendo feita, acaba não beneficiando o karatê que nós treinamos no dia a dia, né? Com essa diferença de federações, deixamos muitos atletas de outras federações fora, né, da possível participação em uma Olimpíada, né? São muito poucos representantes que irão ir para a Olimpíada, né, nesse modelo que foi apresentado. Outra questão é a forma que você utiliza para chegar a ter um índice olímpico, né? Pouquíssimas pessoas irão ter a oportunidade, na realidade, de participar, tá? Seja pela parte técnica, claro que isso é óbvio, tem que ter, né? A condição técnica, tem que ter um perfil, mas principalmente pela questão financeira. Hoje, para uma pessoa conseguir um índice olímpico,
ele tem que participar de competições no mundo inteiro, e isso custa dinheiro, tá? Apesar do governo ter algumas bolsas, mas as bolsas, se você pode olhar, se você fizer uma pesquisa, as bolsas estão nos mesmos nomes durante muitos anos, entendeu? Porque é fácil, é difícil você chegar lá. Uma vez que você chegou, para você sair, só se você realmente lesionar de tal maneira que você não consiga mais praticar, aí você acaba perdendo a bolsa. Então, isso dificulta, né? Dificulta a participação dos atletas para se conseguir esse índice, tá? E com isso também, com essa dificuldade, faz com que o praticante que esteja lá na Olimpíada nem sempre é o melhor, sim, mas aqueles que teve condição de participar das competições para poder alcançar o índice olímpico. Então isso acaba diminuindo a imagem da qualidade do karatê, entendeu?